Olá. Entre os anos de 1863 e 1866, Marx preparou um material de análise do conjunto da sociedade capitalista que, no entanto, ficou fora da redação final da sua obra maior, O Capital. Este texto foi publicado separadamente e hoje tem por título Capítulo 6º Inédito do Capital. Na nossa sessão de hoje, vamos discutir uma parte deste texto, especificamente a parte referente a trabalho produtivo e trabalho improdutivo, procurando entender o que Marx considera ser um e o que Marx considera ser o outro. Esta discussão é extremamente importante para Marx, uma vez que ele procura demonstrar que nem todo trabalho, sob a ótica do capital, é trabalho produtivo. Existem também, no interior da sociedade capitalista, certas atividades que não podem ser consideradas trabalho produtivo. Uma delas, por exemplo, é quando se utiliza um alfaiate para fazer um terno. Este trabalho do alfaiate não estaria sob o controle do capital, estaria sendo realizado pelo alfaiate sob uma forma de assalariamento de si mesmo. Mas vejamos como Marx vai construindo esta discussão bastante longa que está neste capítulo 6º. Marx inicia sua reflexão observando que o fim imediato e o produto por excelência da produção capitalista é a mais-valia. Lembremos, desde o início, que mais-valia para Marx é trabalho excedente não pago. É aquele trabalho a mais que a força de trabalho realiza e que é apropriada pelo capitalista. Após receber o seu salário, resta um excedente de valor, e este excedente de valor, ele é apossado pelo capitalista, que é o proprietário dos meios de produção. O fim imediato e o produto por excelência da produção capitalista é a mais-valia. Só é produtivo aquele trabalho e só é trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho, portanto, a sua energia física e mental, e só é trabalhador produtivo aquele que emprega a força de trabalho que produza mais-valia, portanto, que produza trabalho excedente. Para o capital, só é produtivo aquele trabalhador capaz de, em uma jornada de trabalho, por exemplo, produzir mais-valia, gerar a mais-valia. Só o trabalho que seja consumido diretamente no processo de produção, com vistas à valorização do capital. Lembremos que a produção capitalista não é apenas a produção de mercadorias. A produção capitalista é uma produção de mercadorias visando a acumulação de capital. Prossegue Marx. Do ponto de vista do processo de trabalho, e toda a discussão sobre processo de trabalho, Marx realiza, por exemplo, no capítulo 5 do Capital, o valor de uso, o valor de troca, o processo de trabalho, o processo de valorização, está minuciosamente analisado por Marx, entre outros capítulos, no capítulo 5º do Capital. Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentava-se como produtivo o trabalho que se realiza em um produto, mais concretamente, em mercadoria. Do ponto de vista do processo capitalista de produção, portanto, do ponto de vista da especificidade que marca o modo de produção capitalista, é produtivo o trabalho que valoriza diretamente o capital,
ou seja, aquele trabalho que produz mais valia. E mais-valia entendida como um sobreproduto, ou seja, como um produto a mais fornecido pelo trabalhador dentro de uma jornada de trabalho, na medida em que este trabalhador gasta a sua energia física e mental e realiza trabalho, portanto, produz mercadorias. Mais-valia, portanto, é um sobreproduto, é o excedente monopolizador dos meios que é incorporado pelo capitalista, que é o monopolizador dos meios de trabalho. Para o capital, o trabalhador constitui capital variável. O trabalho assalariado é capital variável. E esse capital variável, se diz Marx, serve diretamente ao capital como um instrumento de sua autovalorização, como meio para a produção de mais-valia. Portanto, é o trabalho que produz a mais-valia, mas não um trabalho qualquer, um trabalho realizado sob condições determinadas, portanto, sob controle do capital, do dono do capital. Lembremos sempre que, embora Marx esteja considerando o capitalista individual, ele não vê jamais o capitalista enquanto indivíduo. Para Marx, o capitalista tem de ser analisado enquanto suporte de determinadas relações sociais de produção. Prossegue Marx. O processo de trabalho capitalista não anula as determinações gerais do processo de trabalho. Para que o processo de trabalho se realize, é necessário que o trabalhador disponha de matérias sobre a qual operacionalizar, instrumentos sobre o qual operacionalizar, que o trabalhador possua força de trabalho e que realize esse trabalho dentro de condições que sejam trabalho útil, ou seja, despenda apenas o tempo necessário para realizar uma determinada mercadoria à luz do estágio atingido pelo desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais. O processo de trabalho capitalista não anula as determinações gerais do processo de trabalho. Produz produtos e mercadorias. O trabalho produtivo se objetiva em mercadorias, e estas mercadorias representarão a unidade de valor de uso e valor de troca. Valor de uso, na medida em que esta mercadoria produzida precisa ser útil para alguém, precisa ter uma utilidade para alguém. E é somente na medida em que aquilo que foi produzido tem utilidade para alguém, é que aquilo que foi produzido pode ser vendido no mercado. Portanto, a mercadoria para Marx é unidade do valor de uso e valor de troca. E mais ainda, a mercadoria é valor, ou seja, resultado de um tempo de trabalho social médio, de uma geleia geral de trabalho, daquilo que Marx vai chamar também por trabalho abstrato. Prossegue Marx observando que o processo de trabalho é um meio para o processo de valorização do capital. Portanto, o capitalista não coloca a força de trabalho, o capital variável, para realizar uma atividade de maneira qualquer. Para o capitalista, esta atividade tem de estar disposta de tal modo que produza não apenas o salário do trabalhador, mas também produza o excedente para o capitalista, isto é, produza a mais-valia para o capitalista. Neste sentido, é produtivo, sob a ótica do capital, é produtivo o trabalho que se representa em mercadorias. Uma parte representa o trabalho não pago, é a mais-valia. É produtivo o trabalho que
em uma parte do volume total de mercadorias que foram produzidas, representa trabalho não pago, ou seja, trabalho excedente. Produto que nada custa ao capitalista. O capitalista não tem que pagar pela mercadoria a mais que o trabalhador produziu, pelo valor a mais que o trabalhador gerou ao longo de uma jornada de trabalho. Ele simplesmente se apropria deste valor a mais que foi gerado ao longo de uma jornada de trabalho. Em geral, Marx trabalha com a ideia de uma jornada de trabalho de 12 horas. Lógico que ele está operacionalizando com aquela jornada básica de trabalho que havia no século XIX. Isso não quer dizer que esta jornada seja um conjunto de horas fixo. Pode ocorrer do capital reduzir a jornada de trabalho ou mesmo estender a jornada de trabalho. Mas, para efeitos de análise no capital, Marx geralmente utiliza o padrão de 12 horas de trabalho para explicar a jornada cuja extensão vai representar a apropriação do salário pelo trabalhador, pelo capital variável, e a apropriação do sobretrabalho pelo capitalista, ou seja, o dono dos meios de produção e que coordena o processo de produção. Dando sequência, Marx observa que é produtivo o trabalho que gera diretamente mais-valia, que valoriza o capital. Embora seja, por vezes, repetitiva a afirmação de Marx, não podemos esquecer que se trata de um texto no qual Marx ainda está aprimorando a redação final. Daí, esta repetição contínua de que é produtivo o trabalho que gera diretamente mais-valia, que valoriza o capital. Marx critica, neste texto, a estreiteza mental burguesa, que toma a forma capitalista de produção pela única forma natural de produção. E, ao fazer isto, o pensamento burguês confunde o trabalho produtivo e trabalhador produtivo do ponto de vista do capital com trabalho produtivo em geral. O pensamento burguês, diz Marx, contenta-se com a resposta tautológica no sentido de circular, uma resposta que não sai do mesmo lugar, de que é produtivo todo trabalho que produz. Todo trabalho que redunda em um produto ou em algum valor de uso qualquer. Portanto, quando se debruça para pensar o trabalho produtivo, a economia burguesa não sai do lugar, não consegue pensar a especificidade da produção capitalista, uma vez que, por outro lado, também está analisando a produção em geral e não está investigando a forma específica assumida pela produção capitalista ou pelo modo de produção capitalista. Marx fará várias considerações sobre isso também em seu livro Teorias da Mais-Valia, inclusive quando discute a maneira pela qual os fisiocratas procuraram se aproximar da produção para compreender o valor. Prossegue Marx observando que, com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao capital, ou do modo de produção especificamente capitalista, uma crescente capacidade de trabalho socialmente combinada se converte no agente real do processo de trabalho total. As diversas capacidades de trabalho que cooperam e formam a máquina produtiva total participam de maneira diferente no processo imediato da formação de mercadorias. Este trabalha mais com as mãos, aquele mais com a cabeça, um como diretor, engenheiro, técnico, etc. Outro como capataz, operário manual direto, ajudante. Mais e mais, funções da capacidade de trabalho se incluem no conceito imediato de trabalho produtivo,
e no conceito de trabalhadores produtivos. Aqui Marx está colocando várias questões que posteriormente ele também desenvolverá. A primeira delas, e que vai integrar também uma das partes do capítulo 6º, é a discussão a respeito de subsunção formal e subsunção real do trabalho ao capital. Com isto, Marx quer dizer que, no primeiro momento, o trabalho ele passa a ser realizado sob comando do capital, mas o capital ainda não tem o controle total da força de trabalho. É a subsunção formal do trabalho ao capital. Por exemplo, quando um trabalhador ele realiza as atividades em casa, o capital ele leva o trabalho para que um determinado trabalhador realize aquela atividade parcial em casa, o capital não tem, em absoluto, controle total do ritmo de trabalho. Aquele trabalhador está sob controle do capital, mas aquele ritmo de trabalho não está sendo acompanhado diretamente pelo capital. Um exemplo bastante simples disto. Nos anos 60, na época em que havia as chamadas figurinhas, era muito comum que as empresas que produziam estas figurinhas de jogadores, da fauna e tudo mais, distribuísse as figurinhas nas residências, e nas residências as pessoas empacotavam estas figurinhas e, depois de fazerem um lote de 100.000 figurinhas empacotadas, vinha o proprietário das figurinhas pegar as figurinhas para revender. Este trabalho era realizado num ritmo totalmente adverso. Tanto podia ser realizado em meia hora, 1 hora, como também poderia ser efetivado em um dia de trabalho. O capital, aquela atividade, estava subordinada à lógica do capital, mas não havia o controle total do capital. É diferente para Marx quando se introduz no sistema produtivo ou no modo de produção a maquinaria. A partir deste momento, o capital ele passa a controlar efetivamente o trabalho, o ritmo de trabalho, a organização do trabalho. Daí que ele esteja apontando nesta passagem que, com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao capital, portanto, a maquinaria penetra no sistema produtivo, ou do modo de produção especificamente capitalista, lembrando que, para Marx, o modo de produção efetivamente capitalista começa com a grande indústria. Em relação a isso, é importante ler no Capital o capítulo 12 da maquinaria e da grande indústria, bem como o capítulo 11 sobre a cooperação, onde Marx vai mostrando como que no interior da produção capitalista vai havendo toda uma distribuição extremamente racional do trabalho, a fim de que o trabalho seja realizado em tempo útil e produza para o capitalista a maior mais-valia possível. Com o desenvolvimento da subsunção real do trabalho ao capital, ou ao modo de produção especificamente capitalista, uma crescente capacidade de trabalho socialmente combinada se converte no agente real do processo de trabalho total. Capacidade de trabalho socialmente combinada. Marx vai analisar no capítulo 11 do Capital, o capítulo da cooperação, como que um trabalhador isolado ele vai produzir muito menos do que quando o capital combina vários trabalhadores para realizar uma determinada produção. Lembremos, por exemplo, aquilo que cita Adam Smith a respeito da produção de alfinetes. Quando se divide o trabalho e cada um realiza uma atividade dentro do processo total de trabalho, a possibilidade de se obter mais alfinetes é bem maior do que se deixar um único trabalhador realizando todas as operações de produção de alfinetes.
Daí que Marx está apontando aqui para a crescente capacidade de trabalho socialmente combinada, que se converte no agente real do processo de trabalho total. Portanto, por mais parcelar que seja o trabalho dentro da unidade de produção capitalista, este trabalho está organizado de tal modo a produzir cada vez mais um volume de mais-valia para o capitalista. As diversas capacidades de trabalho que cooperam, portanto, que atuam conjuntamente no interior de uma unidade produtiva e formam a máquina produtiva total, participam de maneira diferente no processo imediato da formação de mercadorias. Marx vai analisar no capítulo 12, por exemplo, como que se transita da manufatura para a grande indústria e como que o trabalho vai se tornando cada vez mais parcelar e combinado. E, neste processo, vai ocorrendo também a desqualificação do próprio trabalho. O artesanato, ele vai sendo substituído cada vez mais por aquele trabalhador que realiza uma atividade monótona, repetitiva e cansativa, como faz lembrar Marx e Engels no interior do Manifesto do Partido Comunista, na parte 1. Prosseguindo com Marx, formam a máquina produtiva total, participam de maneira diferente no processo imediato de formação da mercadoria. E como é que ele exemplifica isto? Ele exemplifica dizendo: este trabalha mais com as mãos, aquele mais com a cabeça, com planejamento. Um como diretor, engenheiro, técnico, etc., que é o que se poderia chamar de um trabalho qualificado. Outro como capataz, e o capataz é necessário, uma vez que, em se tratando de trabalho explorado, o trabalhador só vai dar o máximo do seu rendimento se estiver continuamente vigiado. É uma questão que Marx analisa, por exemplo, nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, para apontar a finalidade dos gerentes no interior da produção capitalista. Outro como capataz, operário manual direto, ou então ajudante. Mais e mais, funções de capacidade de trabalho se incluem no conceito imediato de trabalho produtivo, no conceito de trabalhadores produtivos, na medida em que todas estas atividades estão subordinadas à lógica do capital e destinadas a incrementar a produção de mais-valia, este trabalho é tratado como trabalho produtivo. Explorados pelo capital e subordinados, em geral, a seu processo de valorização e de produção. O trabalhador coletivo realiza uma tarefa combinada, da qual resulta um produto total, portanto, um determinado volume total de mercadorias. A atividade dessa capacidade de trabalho coletiva é seu consumo produtivo direto pelo capital. Ou seja, o capital organiza a produção de tal modo que este trabalhador não despenda um segundo a mais para realizar a atividade. Henry Ford, dentro da lógica capitalista, declarava, por exemplo, no século XX, no início do século XX, que é necessário dar ao trabalhador todo o tempo necessário, mas nunca um tempo excedente, um tempo a mais. Ou seja, a produção deveria ser realizada dentro do estrito tempo que exige uma determinada tarefa, e não dentro de um tempo que o trabalhador considera que fosse possível realizar aquela tarefa. Sob o controle do capital, o trabalho não é autodeterminado, é heterodeterminado. É determinado por uma figura que não o trabalhador, ou seja, o capitalista, como observa Marx também nos manuscritos econômicos e filosóficos, na parte referente ao trabalho alienado. Trabalho alienado. A atividade dessa capacidade de trabalho coletiva é seu consumo produtivo direto
pelo capital. O processo de autovalorização do capital, a produção direta de mais-valia. O possuidor da força de trabalho se defronta com o capital ou com o capitalista como vendedor. Para sobreviver, aquele que foi totalmente despossuído dos seus instrumentos de produção, foi despossuído da terra, foi despossuído das condições de uma existência autônoma em relação ao mercado, se vê obrigado a ir ao mercado e trocar a sua força de trabalho por um salário. E ao trocar a sua força de trabalho por um salário, se vende ao capital, que pode explorar aquela força de trabalho pelo número de horas que está no contrato de trabalho, muitas vezes estendendo até mesmo a jornada de trabalho sob a forma de hora extra. O possuidor da força de trabalho se defronta com o capital ou com o capitalista como vendedor direto de trabalho. Vendedor direto de trabalho na medida em que ele vai vender a sua força de trabalho para produzir trabalho, ou seja, produzir mercadorias. É necessário não confundir força de trabalho e trabalho. Este era um erro no qual incorria a economia política burguesa. No texto Trabalho Assalariado e Capital, Marx dará os primeiros passos no sentido de estabelecer a diferença entre trabalho e força de trabalho, para mostrar que aquilo que o trabalhador recebe é o pagamento da sua força de trabalho, e não o pagamento por todo o trabalho que ele realizou. E este pagamento da força de trabalho, ele corresponde àquele montante monetário para que o trabalhador possa morar, habitar e reproduzir a sua energia física e mental, a fim de que no dia seguinte esteja novamente diante da máquina para produzir mais mercadorias, para realizar mais trabalho. O possuidor da força de trabalho se defronta com o capital ou com o capitalista como vendedor direto de trabalho. É trabalhador assalariado. Esta é uma primeira premissa para o capital, poder contar com uma força de trabalho despossuída e que terá necessariamente de se assalariar. Após este processo de compra, de venda da força de trabalho, sua força de trabalho e seu trabalho incorporam-se diretamente como fatores vivos no processo de produção do capital. Fator vivo, uma vez que este trabalhador ele vai despender a sua energia física e mental produzindo mercadorias. Trata-se aqui, o trabalhador, para Marx, é o componente variável, ou seja, é o capital variável, que conserva e, em parte, reproduz os valores do capital adiantado. Por que ele conserva? Ele conserva porque a matéria-prima sobre a qual ele vai operar já tem um determinado quantum de valor, uma vez que já foi tratada em processo de trabalho anterior. Quando ele pega, por exemplo, o fio para produzir o tecido, este fio já não é mais o algodão bruto. Este fio já é o resultado de um processo de trabalho anterior. Portanto, este fio já contém um determinado valor. O que o trabalhador faz é, ao longo da jornada, manter este valor que está incorporado no fio e produzir um valor a mais, que vai ser a mais-valia do capitalista, além de que neste valor a mais está embutido também o seu salário. Voltando aqui à passagem na sua totalidade de Marx. É trabalhador assalariado, e este constitui uma primeira premissa para a produção do capital, sob o controle do capitalista. Sua força de trabalho e seu trabalho incorporam-se diretamente como fatores vivos do processo de trabalho do capital. É o componente variável que conserva e, em parte, reproduz os valores do capital adiantado. Ao mesmo tempo, aumenta-os, graças à criação da mais-valia. Este trabalho se objetiva diretamente no curso do processo de produção como grandeza de valor fluido. Por que grandeza de valor fluido? Porque
há mais-valia na medida em que novas forças produtivas são introduzidas. Por exemplo, o tempo de trabalho socialmente necessário para reproduzir a energia física e mental do trabalhador diminui e aumenta o tempo excedente fornecido ao capital. Então, quando se fala da mais-valia, não se está tratando de uma grandeza fixa, e sim de uma grandeza que pode ser tanto maior quanto menor para o capital, dependendo das condições gerais nas quais a produção está sendo realizada. É importante observar também que, embora Marx esteja tratando o capital, fazendo referência à sociedade capitalista, o capital, ele não surge na sociedade capitalista. Podemos encontrar o capital em outros modos de produção. Podemos encontrar o capital na sociedade escravista greco-romana ou então até mesmo na Idade Média. A diferença é que, nos modos de produção anteriores, a estrutura social não está regida pelo capital. Ainda predomina muito a produção de valores de uso, fundamentalmente ancorada nos valores de uso, ao passo que a sociedade que emerge com a desagregação da sociedade feudal vai se articular cada vez mais no sentido de produzir mercadorias, de produzir não produtos para uso próprio, para consumo próprio, e sim produtos vendáveis que possam acrescer o próprio capital. Daí Marx falar que a mais-valia se trata de uma grandeza fluida. Prossegue Marx observando que todo trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo assalariado é trabalhador produtivo. Quando se compra o trabalho para consumi-lo como valor de uso, como serviço, e não para incorporá-lo ao processo capitalista de produção, o trabalho não é trabalho produtivo, e o trabalhador assalariado não é trabalhador produtivo. E aqui Marx começa a discutir uma forma específica de trabalho, aquela que ele classifica como sendo a prestação de serviços. Quando você contrata alguém, por exemplo, para realizar um determinado trabalho de limpeza geral ou de capinagem de um terreno. Porém, essa discussão deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão até o momento. Encaminhem as suas considerações positivas e negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de defesa da sociologia e resgatando textos que possam facilitar a compreensão dos leitores das novas gerações que estão surgindo. Até uma próxima.